Live de hoje, o olhar da Miranda é sobre procrastinação. E você que está chegando aqui e quer saber mais conteúdo sobre inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que dei o nome de inteligência sedutora, já me segue e já salva essa live para assistir de novo depois, porque eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito a respeito deste assunto, que é o maior sabotador dos resultados que a gente pode ter na vida, comprovando que nós somos muito mais emocionais do que a gente imagina. Sim, por incrível que pareça, nós dizemos que somos racionais, essa raça racional, e na verdade nós somos muito mais emocionais, e eu vou provar isso mais uma vez através dessa live. E você vai perceber que a sua razão é pequenininha demais perto das suas emoções e da sua porção instintiva. E o que tem a ver emoções com procrastinação? Muitos estudos provam que é o sentimento tido quando você tem a evitação de fazer algo, quando você está evitando fazer algo, que faz com que você sabote a sua vida. Ou seja, qual é a emoção tida quando você está sabotando algo, quando você está procrastinando esse algo? É essa falta desse gerenciamento emocional que faz com que quanto maior a dificuldade de gerenciar as emoções, maior é a sabotagem através da procrastinação. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menos você procrastina, significa que mais gerenciamento emocional você está tendo. Agora você que está chegando aqui, já faça a pergunta: o que você tem procrastinado na sua vida? O que você tem deixado para depois? E você já parou para pensar o porquê você tem feito isso? Desde coisas pequenas, de um pequeno projeto, alguma entrega que você deixa para a última hora, até coisas maiores e mais importantes como os sonhos, a sua viagem do sonho, a mudança de cidade, trocar de emprego. O que você tem procrastinado? Achar a emoção ou o sentimento é sempre desafiador, e isso é verdade. E sabe por que isso acontece? Porque nós fomos treinados a não olhar para os nossos sentimentos, exatamente por isso que eu falei no início. Porque nós acreditamos que nós somos seres racionais. E nas escolas, que é o maior treino lá na nossa infância, nós fomos motivados a olhar para o nosso lado racional. Para você saber o que é matemática, como fazer os cálculos, para você decorar capitais e dados históricos, para você saber exatamente qual é a localização de determinados países, cidades. E isso é importante. É importante para a sua cultura e é importante para a sua vida. Mas nós não fomos estimulados na infância a olharmos para as nossas emoções, para identificar o que estamos sentindo, entender, compreender o que estamos sentindo e sabermos lidar com isso. E essa inteligência cognitiva, desde a infância, como eu falei nas escolas, ela foi sendo cada vez mais estimulada na sua vida. Porque afinal de contas, se você tinha uma nota boa, você era um aluno excelente, não importava como você tinha o seu gerenciamento emocional. Quando você foi para a faculdade, da mesma forma. Quando você conquistou o seu primeiro emprego, importava muito mais no seu currículo os cursos que você tinha feito, os cursos que você ia fazer, o conhecimento que você tinha cognitivo do que a forma como você lidava com as pessoas. Isso está mudando, isso já está, a inteligência emocional está cada vez mais sendo percebida a importância dentro das empresas e em algum momento vai chegar nas escolas. Mas imagina se a gente olhasse para a inteligência emocional desde a infância, desde a escola, esse gerenciamento, como nós deixaríamos de sermos procrastinadores por entender os nossos sentimentos, saber identificar e nomear. As crianças não são estimuladas para saber quais sentimentos elas estão tendo. Quando uma criança está num desespero, está chorando, tá frustrada, tá com raiva, tá indignada, tá triste, é difícil que os pais parem e compreendam essa emoção e ajudem ela a identificar isso. Por quê? Porque os pais também são analfabetos emocionais. E analfabetos emocionais geram novos analfabetos emocionais. A Mari tá dizendo aqui: eu procrastino sem ver. Quando percebo, já procrastinei. Aí vem a pergunta: por que eu sou assim? Por que eu sempre repito os mesmos erros? A gente
é convocado, nós somos convocados pela sociedade, por nós mesmos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, a andarmos numa vida zumbi, que eu chamo de zumbi. O que é isso? É a gente repetir a mesma coisa todos os dias sem estarmos no momento presente, sem praticarmos essa atenção no momento presente. E aí vem um outro conceito, que é o fluxo. Quando você tá no fluxo, quando você tá fazendo, tá gostoso, você vai fazendo e você não percebe. Olha isso, você não percebe. Diferentemente do estado de fluxo, que tem essa imersão em si, uma não percepção, o estado pleno de presença tem uma percepção do todo. Você se insere no todo. E é impossível você ser uma pessoa irresistível, uma pessoa magnética, uma pessoa perceptiva e não procrastinadora quando você está fugindo do momento presente. Quando você está no momento presente, não tem procrastinação. Porque você sabe que o que você deixar para depois não vai ser feito. E eu vou dar algumas dicas de como a gente foge. Na verdade, dicas de como perceber o quanto a gente foge daquilo que a gente precisa fazer. E dicas de como realmente entender isso e praticar aquilo que a gente sabe. O meu método Life Book aplicado ao meu 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina, esse livro aqui com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e inteligência sedutora, tem a seguinte frase: pratique o que você sabe, porque eu não vou dizer nada muito novo para você aqui, claro que não. O que eu vou fazer é te mostrar um novo olhar, o olhar da Miranda sobre a procrastinação, no caso dessa live, fazendo com que você perceba e caiam fichas para você de fato praticar o que você já sabe. Você já sabe que procrastinar não é bom. Você já sabe muitos dos ensinamentos que eu vou falar aqui de como parar de procrastinar. Então, por que a gente não aplica? Qual é a nossa dificuldade de colocar em prática aquilo que a gente já sabe? Aliás, tem um equívoco no que você acha. Você acha que procrastinação é adiamento. Mas procrastinar não é só o adiamento. Procrastinar é o estresse que você sente quando você tem um monte de tarefas. A sensação de culpa quando você não fez algo que era importante para você ou para alguém e você deixou essa pessoa pendente e você não cumpriu os combinados consigo mesmo. A perda de produtividade que você tem e você sabe a dificuldade que é quando você diminui a sua produtividade. Aliás, você já sabia que o Brasil foi considerado um dos países menos produtivos do mundo? Nós somos um dos povos menos produtivos do mundo. Olha a procrastinação aí. Olha o deixar para depois aí. Olha o responsabilizar os outros por aquilo que é nosso. Olha a dificuldade de realmente produzirmos, de sermos produtivos. E o quanto a gente corre atrás do próprio rabo. Aliás, correr atrás do próprio rabo é uma das coisas que o procrastinador mais faz. Ou seja, ele não é preguiçoso. Talvez ele não esteja desmotivado. Mas o que acontece é uma falta de gerenciamento, é não entender as emoções que fazem com que ele tenha esse momento de evitar. Além disso que eu falei do estresse, da sensação de culpa e da falta de produtividade, a procrastinação é a vergonha que você sente por descumprir os combinados consigo, por descumprir os combinados com os outros, por desrespeitar a si, por desrespeitar os outros também. Quando a gente para analisar a procrastinação, e foi por isso que eu resolvi fazer uma live inteira sobre o tema, e não apenas conteúdos que são homeopáticos de 1 minutinho, conversas realmente muito mais inteligentes e muito mais profundas, porque quando você para analisar a procrastinação, você entende que tem muita coisa aí por trás dessa coisinha que tá fazendo tanta sabotagem na sua vida. Bom dia para quem tá chegando, Yúria, a Mari, que tá sempre batendo papo aqui comigo. Bom dia, Márcia, a Jorge, o Mauro, a Conceição. Olha a Silvia aqui, que legal, gente. Vamos ver. Se vocês quiserem ir fazendo perguntas, vão fazendo as perguntas ao longo da live que eu vou responder, tá? Diferentemente das outras lives que normalmente eu nem olho muito por aqui, eu tô fazendo assim, eu tô separando os conteúdos. As aulas do método Live Book são aulas mesmo, são aulas que eu quase não olho para as perguntas, a gente combinou isso com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, e eu faço todo o conteúdo e depois a gente tira as perguntas. Já na live é para ser um bate-papo mesmo, então eu vou aprender com vocês a fazer esse bate-papo, porque não é uma coisa tão natural para mim. Então, me ensinem.
Eu já quero o olhar da Miranda pra ontem. A Mari tá me namorando pra entrar na mentoria faz um tempinho, mais do que na hora. Aguenta, tia Miranda. O universo me presenteou com você. Gente, como esse Instagram tá lindo. Tava conversando com vocês hoje de manhã, com alguns dos meus seguidores, dessa troca que a gente tem. Porque eu tinha 3 Instagrams, né? Ou seja, um assunto que você domina, do livro que eu acabei de apresentar pra vocês. O Dom Rua de Merda Nunca Mais, o Instagram desse livro, que fala de forma responsável sobre responsabilidade afetiva, que era o que eu tinha mais seguidores até um mês atrás, e viralizar com o cabelo de rica. E o da trilogia Paris Saint-Eiffel, sobre vinhos, viagens e desejo. E eu resolvi mudar este Instagram, que era o de Paris Saint-Eiffel, porque a gente tinha uma troca muito mais próxima. Eu pensei, cara, faz todo sentido do mundo pra mim ter essa proximidade e usar esse Instagram tão mais gostoso, tão mais fluido, que tem muito mais a minha cara. Porque o Dom Rua de Merda Nunca Mais tinha essa parte do abuso, era duro, era difícil e não é natural meu. Eu olho pra isso, eu identifiquei o cheiro de merda, mas eu não fico insistindo no mesmo assunto em relação ao abuso. Então, eu fiquei 1 ano naquele Instagram e acho que foi o suficiente. Ou seja, um assunto que você domina era pequenininho e ia demorar mais tempo. Então eu resolvi transformar esse aqui. Foi muito legal, porque essa nossa troca é fantástica. Agora eu pergunto pra você, o que você tem procrastinado? O que você tem deixado pra depois? Vai comentando aqui que eu vou dar o meu olhar sobre cada um dos assuntos, sobre cada uma das perguntas que vocês fizerem, e vou dar o meu olhar sobre o que eu acredito que seja interessante de ser feito para você deixar de procrastinar. Diferentemente do que se pensa, então, procrastinação não é a falta de motivação. Não é a preguiça. É a falta de gerenciamento emocional que faz com que você não saiba também gerenciar o seu tempo, o seu dinheiro, as suas conquistas, as suas prioridades. E eu vou falar do gerenciamento de tudo isso hoje. Então se prepara, pega o material que eu mandei para vocês pelos stories. Quem me acompanha nos stories, antes de fazer essa live todos os sábados de manhã às 11 horas, que é o meu olhar sobre um determinado assunto, eu vou enviar para vocês, através dos stories, eu vou postar lá, falando qual vai ser o assunto, e vou mandar para vocês um material de apoio, para vocês poderem ir anotando também e se acharem depois e assistirem novamente essa live. Já salva essa live e manda para os amigos também, porque vocês vão assistir de novo, e na próxima vez que vocês assistirem, vocês vão ver mais coisas sobre um novo olhar também. Para a gente poder gerenciar as nossas emoções, para a gente entender a nossa vida, os nossos objetivos e tudo o que estamos sabotando através da procrastinação, a gente precisa exercer o equilíbrio entre o procrastinar, o evitar fazer, o deixar para depois, para a última hora, para que acaba atrasando a tua vida, atrapalha os outros, bagunça tudo, e a insistência, que é você insistir no que não tá dando certo, que é você dizer, não, mas eu vou até as últimas consequências, porque depois que eu falo alguma coisa pra mim, eu cumpro mesmo, que é um ensinamento que eu falo o tempo todo, mas que sai do compromisso e entra na insistência. E aí, quando você insiste demais, você se sente incompreendida e você se sente exausta. Já percebeu que todas as vezes que você continua insistindo numa situação que você diz, cara, mas tem que dar, porque era pra ser, porque tem que ser hoje essa reunião, porque tem que ser desse jeito, porque eu disse que eu ia fazer, porque não sei o que lá. O quanto isso gera exaustão pra você e o quanto você acaba se sentindo incompreendida pelas pessoas e pelas situações que estão envolvidas nessa situação. Essa exaustão vem dessa insistência, dessa mania de exigir que as coisas sejam ao seu modo. Sim, por um lado, você deve cumprir os combinados feitos com você, porque se você não cumprir, você não vai acreditar em você. E se você não acreditar em você, mais ninguém vai acreditar em você. E é por isso que muitas vezes as pessoas não confiam em você e você não sabe por quê. É por isso que os seus relacionamentos são tão superficiais e você não entende o porquê. Porque você está descumprindo os combinados consigo. E quem descumpre os combinados consigo não passa confiança nem para si e nem para os outros. Pare e pense, quais são os combinados que você tem descumprido contigo?
Mas por um lado é esse compromisso que você tem com você. E por outro lado é a não insistência. Agora, como é que eu sei quando eu tô indo pro lado da insistência ao invés de simplesmente cumprir um combinado comigo? Eu fiz uma reunião presencial com uma mentorada minha e ficou bem claro pra mim, porque ela disse assim: eu me comprometi a ser uma pessoa mais ativa fisicamente. Porque inteligência sedutora começa na forma que você se apresenta para o outro. E uma pessoa molenga, preguiçosa, que não se cuida, é uma pessoa que vai passar essa informação para os outros. E talvez seja essa informação que você esteja passando para os outros e que também tem sabotado a sua vida. E essa minha mentorada disse: eu vou começar a fazer mais exercícios, vou praticar mais exercícios. Tá indo na hidroginástica, tá fazendo, tá pedalando, tá fazendo ciclismo devagarinho, mas tá indo. E ela combinou que toda quinta-feira ela iria andar de bicicleta. E aí ela me disse assim, numa conversa anterior: Miranda, eu falei que ontem eu ia andar de bicicleta, eu fui. Não me interessava se estava chovendo, se não estava chovendo, se não... Eu fui, porque você disse e eu acredito que eu tenho que cumprir os combinados comigo. Só que como a gente conversou outras coisas, trocou o assunto, e eu fiquei pensando naquela semana sobre isso. Na outra sexta-feira, que foi ontem, eu disse pra ela: cara, eu preciso voltar com um assunto que você falou pra mim, pra pontuar uma coisa. Uma coisa é você cumprir os combinados consigo, outra coisa é você insistir em algo que pode te prejudicar, porque você precisa manter a sua palavra. Calma lá, você precisa manter a sua palavra. Mas, olha só, se você vai andar de bicicleta num dia que tá chovendo e tá fresquinho, você pode pegar uma baita de uma gripe, ter um problema de saúde que te impeça de ter uma produtividade por 10 dias. Uau! Ela olhou pra mim assim, eu percebi as fichas caindo. Eu disse: abra espaço na sua agenda. Se você vai fazer, olha o gerenciamento de tempo aí, que não é o gerenciamentozinho de tempo que te falaram aqueles gurus, pretensos gurus que falam só merda e que você acha que sabem o que estão fazendo. Não, aqui é de fato para aplicar o que você sabe. Gerenciamento de tempo é bom. Mas como é que faz gerenciamento de tempo? Tem uma agenda, coloca tudo na agenda? Claro que não. É muito além disso. É uma percepção, é gerenciar de fato o seu tempo. Se você prometeu que vai andar de bicicleta na quinta-feira, e você sabe que isso depende do tempo, porque lá fora pode chover, pode dar frio, pode acontecer qualquer coisa, pode ter uma ligação, pode... Coloque algo na sua agenda na sexta-feira que você possa fazer uma troca se chover. Esse algo da sexta-feira que seja algo indoor, que seja algo dentro de casa, porque se chover na quinta-feira, você pega isso da sexta, faz na quinta e joga a bicicleta para sexta. No domingo, quando você organiza a sua agenda, olha o gerenciamento de tempo aí também. Olhe quais você tem acesso à previsão do tempo. Se a previsão do tempo é importante dentro do que você vai gerenciar na sua agenda, coloca isso. Você vai viajar na quinta-feira, o seu aeroporto é pequeno, depende do tempo, dá uma olhadinha. Já avisa as pessoas dessa viagem, que você vai pegar o avião, que você pode atrasar porque o tempo está com previsão de chuva. Olha o gerenciamento de tempo aí. Por que o gerenciamento de tempo é tão importante? Porque quando você tem tempo para fazer as coisas, quando você para fazer as coisas no seu estado pleno de presença, é mais fácil para você deixar de procrastinar, porque você está gerenciando. Gerenciando o tempo e deixando as coisas com tempo para serem feitas, com qualidade de tempo, você vai dar mais atenção para as pessoas e vai fazer com melhor qualidade o que você tem que fazer. E aí você começa sem querer a gerenciar suas emoções, porque você deixa de lado a ansiedade. Você deixa de lado o medo de não ter prazo. Você deixa de lado o estresse de ter 385 mil coisas para fazer. Porque tudo aquilo está na agenda. No dia 12/12 eu vou dar uma aula na minha mentoria sobre como organizar a sua vida para 2025. Eu nunca vi uma aula como essa que eu vou fazer, de verdade mesmo, nunca vi. É fazer todos os seus objetivos caberem em 365 dias. É dia pra caramba. Não tá cabendo porque você não tá sabendo organizar isso na sua vida. Então lembre-se, para evitar a procrastinação, você precisa começar a entender o equilíbrio entre o que é procrastinação, deixar para depois, e o que é insistência, ficar insistindo naquilo que você disse que ia fazer de uma forma ignorante e burra. Seja inteligente nas suas escolhas. Vamos ver as nossas perguntas aqui. Eu tenho deixado para depois a organização da minha casa. Uau!
Isso é super importante. Parece bobagem, mas não é. Pois eu não fui criada para cuidar da casa, mas sim para trabalhar fora e gerar grana. Olha a energia do masculino aí. Eu fui criada para deixar de lado o cuidado do meu lar, o cuidado que me é a base, a mulher é a base. Para ir para fora, para ir para a rua, conquistar o mundo. Olha o masculino aí. Hoje tem dificuldades com isso, que me incomoda muito. É óbvio que você tem dificuldades. E quanto mais consciente você ficar, quanto mais no momento presente você estiver, e quanto mais você olhar para a sua vida e para o lugar errado que você foi ensinada a assumir, porque seus pais não sabiam fazer diferente. Porque para eles, a mulherzinha ficar em casa e cuidar de casa era errado, era feio. Começou a ser feio isso, e aí a gente precisava ser iguais aos homens, ter os mesmos direitos, ir em busca e tá. Olha a energia masculina aí. Sabe aonde que tá o poder da mulher? Na vulnerabilidade dela. Porém, seja como uma abelha, boazinha, mas não inofensiva. Eu não preciso bater nas pessoas para mostrar que eu sou uma pessoa forte. Eu não preciso ir lá e conquistar. Isso é do homem para mostrar que eu sou uma mulher que importa, que faz diferença na vida. Eu tenho a base para cuidar. Então, comece a fazer esse cuidado seu, da sua casa. Aproveite que tem um final de ano aí para você perceber essas mudanças, para você começar a internalizar essas mudanças que são importantes e olhar para 2025 de uma forma diferente. Olha o olhar diferente para aquilo que você já sabe. Quantos anos você tem? Quantos finais de ano você já fez esse balanço e jogou para o ano que vem um monte de coisas e acabou se sentindo frustrada porque não conseguiu fazer lá no final do outro ano? Isso é um ciclo que a gente repete. Vamos acabar com isso? Vamos fazer um combinado entre nós de acabar com isso? A melhor de todas as escritoras. Oi, querido! Quero agradecer pelos seus livros. Eles me proporcionaram muitas descobertas maravilhosas. Continue sempre com essa inspiração, que vem muitos outros livros. Queridão, olha só! Obrigada! Saudade de Gramado e Canela para ver vocês. Saudade das últimas vezes que eu fui lá e você não estava lá no Che. Yúria, qual é a raiz por trás da procrastinação? Yúria, exatamente isso que a gente está falando. A falta de gerenciamento, de emoções, de tempo, de percepções, do que é importante e relevante para você. A gente vai falar sobre isso, tá? Temos mais 40 minutinhos para falar sobre isso, eu vou respondendo. Vão fazendo as perguntas de vocês. Tô só para essa aula do dia 12, ó, a Márcia, minha mentorada, é isso aí. Vamos, minha diva, eu me comprometo. Escreve aí, eu me comprometo a fazer. Peraí, eu me comprometo a ter um novo olhar para 2025. Eu me comprometo a ter um novo olhar para 2025. E assista essa aula de novo depois. Respondendo, então, a pergunta da Yuri a respeito de como fazer essa procrastinação ficar para lá. Além desse equilíbrio entre o que é procrastinação e o que é, de fato, mesmo, assim, a percepção real da insistência. E aqui eu quero falar uma coisa, na verdade. Eu quero falar uma frase que eu falei no meu aniversário do ano passado. Eu acho que eu falei isso na outra live também. Ou na aula da mentoria. Já tá começando a misturar as coisas pra mim. Mas vocês vão entender. O que é para ser tem força. Essa foi a frase. Todo aniversário meu, eu faço aniversário em junho. Então eu tenho 2 ciclos novos. Eu tenho um ciclo em junho, que começa a minha revolução solar, o meu momento. E eu tenho um ciclo novo, que é agora, no final do ano, que é um ciclo novo para todo mundo. Quando é o meu ciclo novo, eu faço alguns rituais para mim que são importantes, e um deles é entender que valores novos eu quero adicionar para minha vida, que valores eu quero reforçar na minha vida, que valores já não fazem tanta importância para mim. E eu tenho uma frase. Essa frase é a frase que é o meu lema de junho, foi neste caso, de um junho até o outro junho. Então, neste caso, de junho de 2024 até junho de 2025. O que é para ser tem força. Você tenta uma vez, você tenta a segunda, não dá certo. Você tenta a segunda, você vê que não tá indo bem, é insistência.
Tente a terceira, que vai ser a base. Se der certo, foi. Se não der certo, para. Quanto antes você descer de um trem que você pegou errado, melhor. Não tenha vergonha de mudar o seu caminho. Não tenha vergonha de trocar de ideia. Não tenha vergonha de voltar atrás. Porque quem vai ficar com essa coisa entalada aqui vai ser você. Os outros nem vão lembrar amanhã. Sabe aquele calinho que você fez porque você insistiu em usar um sapato que estava te machucando? E que você vai ter que ficar 10, 15 dias sem usar sapatos fechados por conta daquele calo? A culpa, a vergonha, a insistência, esses sentimentos que você reserva para si, mas que estão relacionados ao outro, é esse sapato que te machuca. E esse calo vai ser só seu. Ninguém vai sentir. As pessoas que viram você com esse sapato porque você teve vergonha de tirar ele porque ele estava te machucando, colocar um chinelo porque não combinava com a sua roupa e manter-se acima de qualquer... Essas pessoas nem lembram mais desse sapato, nem lembram de você. Pensa nisso. Você tá com o efeito holofote, que é você achar que tem um holofote na sua cabeça, e isso é uma teoria que eu falo, não seja um assunto que você domina, e vai ser aula, inclusive, no método Livebook. Você tem esse holofote e você acha que as pessoas estão prestando mais atenção em você do que de fato elas estão. Perceba todas as vezes que você insiste por conta dos outros e que isso não faz sentido para sua alma. O que é para ser tem força. Se não tá tendo força, é insistência. E aí desistir disso é sinal de inteligência, não é procrastinar. E quanto mais coisas você perceber que você tá insistindo e você desistir antes, menos coisas você vai ter na sua mente. E menos você vai deixar de procrastinar, porque a procrastinação é excesso, pode ser excesso de coisa. Também pode ser o que eu disse que não é, né? Assim, não é que não seja preguiça, não é que não seja falta de vontade, não é que não seja desmotivação. Pode ser, mas é muito mais fácil que seja excesso de coisas que você está fazendo, excesso de pessoas, falta de prioridade, falta de gerenciamento emocional, falta de gerenciamento de tempo, falta de gerenciamento financeiro, falta de gerenciamento do seu ócio, e a gente vai falar disso. Agora, essa falta de gerenciamento emocional é o que você precisa olhar antes de qualquer coisa, acima de qualquer coisa. Toda vez que você procrastinar, pela primeira, pela segunda vez, pare e pense. Qual é a sensação, qual é o sentimento, qual é a emoção que está fazendo com que eu faça esse evitamento, que eu não confronte isso? Lembrando que, como eu falo no meu método Livebook também, nós temos 5 emoções básicas. A alegria e o afeto são as emoções consideradas positivas, mas nós temos 3 que são as mais dolorosas para nós, que é o medo, a tristeza e a raiva. Se você conseguir entender quais dessas 3 emoções, porque o resto das nossas emoções, o estresse, a ansiedade, é tudo estática disso aqui. Você pode estar ansiosa por estar com medo, você pode estar ansiosa por estar com raiva, você pode estar ansiosa por estar triste, você pode sim estar ansiosa por conta do afeto ou da alegria, mas nós vamos falar dessas 3 que são dolorosas, que é o que mais boicota a sua vida e é o que mais tem sabotado você e faz com que você procrastine. Se você não olhar para as 300 mil emoções que você tem, mas entender e identificar quais dessas 3 você está sentindo no momento da procrastinação, você vai agir nelas e não na procrastinação. Você está procrastinando porque você tem medo de aparecer? Porque você tem medo de assumir? Porque você tem medo de dizer não? Porque você tem medo de se impor? Você está procrastinando porque você está com raiva daquilo, porque aquilo não está dando certo e talvez, olha só a insistência aí. Você tá com raiva de alguém e você quer sabotar o outro? Que raiva é essa? Você tá procrastinando porque você tá se sentindo triste, porque você não tá sendo reconhecida? Porque você tá se sentindo triste porque a coisa não tá acontecendo exatamente como deveria, na velocidade que a sua ignorância emocional acha que deveria ser? Porque você tá se sentindo triste porque você não tá se sentindo capaz, tá se sentindo incompetente para fazer isso? Porque quais dessas 3? Anota aí no seu caderninho. 3 emoções básicas sabotadoras, só 3, o resto tudo é estática disso. Para de querer, eu vou melhorar a minha ansiedade, eu vou trabalhar no meu estresse. 3, só 3. Medo, raiva e tristeza. Se você agir nessas 3 emoções e lembrando do princípio de Pareto ou princípio 80-20, que 80% dos nossos resultados advém de 20% das nossas ações.
Ou seja, 80, eu imagino, isso não é, é o olhar da Miranda, tá? Que 80% das nossas emoções vem de 20% delas. E esses 20% são essas 3 emoções. E essa sim não é uma teoria minha, tá? Essa é uma teoria de Eric Berne, um dos maiores psiquiatras especializados em emoções. Vamos olhar o que o povo tá falando aqui. Eu me comprometo a ter um novo olhar para 2025. Escreve você que chegou aqui. Eu me comprometo a ter um novo olhar para 2025 e quando essa live terminar, você vai assistir essa live de novo. Pelo menos 2 vezes. Se comprometa com isso e eu tenho certeza que seu olhar para 2025 vai começar a mudar. Porque a procrastinação é uma das maiores sabotadoras das nossas vidas e dos nossos resultados. E você quer parar de sabotar a si mesma, não quer? É para isso que você está aqui nessa live. E é por isso que você vai colocar essa live para assistir de novo na sua agenda com papel e caneta. E assistir todas as minhas lives a partir de agora com papel e caneta, ó. E escreva à mão. Escreva à mão. Quando você escreve à mão, o seu cérebro é mais solicitado naquela atividade. E nós estamos emburrecendo porque nós estamos deixando de escrever à mão, porque nós temos um chat que pensa por nós. Quanto mais você quer emburrecer porque você não está usando a melhor ferramenta que você tem, que está aqui dentro. Que é incrível. Poderosíssima. Oi, Bruna Lago Busato. Oi, Heloísa. Oi, Fábio. Ó, o Thales, Xande. Gente, o que eu tenho de homem me assistindo? Cássia, querida. Eu e a Cássia temos trocas fantásticas. Doutora Ana Carolina Skeff. Saudade de ti, gata. Vamos sair pra jantar? Eliette Evandro. Vamos lá, galera. Muito bem. Esse gerenciamento emocional que eu tava falando, em cima dessas 3 emoções básicas descritas por Eric Berne, que eu estou ensinando você um olhar fantástico para isso agora, que é o olhar da Miranda, vai ajudar você a priorizar, criaturinha linda. Quando você prioriza coisas, pessoas, ideias, a sua vida muda. Quando você prioriza coisas, você já sabia. Mas você sabe de fato priorizar pessoas. Uma das aulas do meu método Lifebook foi sobre as 5 pessoas únicas que você deve gerenciar na sua vida. O resto também é estática. Quando você encontra aquela pessoa na rua que não vai fazer diferença na sua vida, por que você fica falando da sua vida pra ela? Ai, mas como é que você tá? Ai, aconteceu isso, é meia hora, 1 hora que você perde da sua vida. Ai, mas eu gosto tanto dela, continue gostando. Mas priorize. Se essa pessoa quer realmente, de fato, estar com você, ela vai ligar pra você e vai marcar um café da tarde contigo que caiba na sua agenda. Olha só a diferença. Saiba dizer não. Agora eu não posso. Eu amo você, mas agora eu não posso. Você precisa ter uma agenda e respeitar isso. Priorize pessoas que de fato combinam com os seus valores e têm a ver com o seu momento de vida agora. Tem pessoas que já não fazem mais parte da minha vida e tá tudo bem, eu amo elas. Tem gente que tá aqui que sabe que eu tenho um carinho imenso, mas que agora, neste momento, a gente quase não tem troca. E eu não estou romantizando aquele negócio, é como se a gente nunca tivesse deixado de se ver, somos amigas. Não. As suas amigas são aquelas pessoas que sabem da sua vida hoje, que são pessoas que você vai recorrer de verdade. E tem aquelas amigas mais distantes que você pode recorrer de verdade mesmo que elas não saibam da sua vida há 20 anos, isso você sabe também. Mas o gerenciamento são daquelas pessoas que estão neste momento. Priorize as suas ideias. Deixa eu falar uma coisa pra você a respeito de ideias. Desde que eu me tornei especialista em negócios, eu percebi que ideias são fáceis de ter. A sua mente é extremamente criativa. Mas será que você tem colocado em prática as ideias realmente importantes para você? Voltando ao princípio de Pareto, 80% dos seus resultados são vindos de 20% das suas ações. Que ações você tem feito para ter 80% de resultados? É claro que tem um monte de ação aí que você vai precisar fazer que não tem um resultado específico e direto, mas que precisa ser feito, como, por exemplo, lavar a louça da sua casa. Ter esse cuidado com o que é seu. Eu sempre digo, quanto você quer ganhar por mês? Será que você tem cuidado do que você já tem de dinheiro? Você quer um novo carro? Você tem cuidado do carro que você já tem?
Você quer mais seguidores? Você tem cuidado do Insta que você já tem? Eu viralizei, quem tá aqui já sabe. Eu tinha material para quando isso acontecesse, porque eu estava preparada. Eu não estava na janela brigando com o Instagram, dizendo que não estava vindo gente, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu estava fazendo o meu. Eu estava fazendo o meu, me treinando, fazendo novos materiais para eu falar agora com vocês 1 hora de conteúdos que não tem em muitos dos pretensos gurus que estão por aí fazendo palestra e não estão falando a riqueza do que eu estou falando para você. Eu me comprometo a ter um novo olhar para 2025. Isso aí, Yuri. Que você que chegou agora, escreve isso. Você vai ver a diferença que vai fazer esse novo olhar. E não perca as lives do meu novo olhar, do meu olhar da Miranda para os assuntos. Porque são lives riquíssimas. Esse gerenciamento emocional que faz com que você aprenda a priorizar as suas ideias vai mudar muito a sua vida. Você vai perceber, coloque, escreva no papel. A Bruna colocou aqui, isso de escrever é ótimo, gente. Faça a listinha de tudo, se vocês soubessem o poder que tem a escrita. Aliás, olhe para mim e você verá o poder que tem a escrita. Eu me transformei depois que eu me revelei escritora. Depois que, de fato, eu coloquei toda aquela inteligência que estava na minha cabeça, que eu tinha, e que eu acessava, e às vezes eu fico pensando, de onde que eu acesso isso? Nem vamos entrar nessa parte agora. Deixa para o próximo livro seja um assunto que você transcenda. Eu vou agora comprar o pente do cabelo de rica, porque não basta ser fã. Tem que praticar os ensinamentos da Miranda. Isso aí, ó. Desde os mais simples, como o cabelo de rica. Meninas, eu não vejo a hora de cortar esse cabelão e eu vou cortar bem curtinho. Vocês vão me matar, mas vai ser isso mesmo. Eu sei que teve gente que me mandou mensagem aqui. Eu quero ler todas hoje. Vamos ver. Essa da Bruna eu já falei. Eu tinha lido enquanto falava com vocês. Isso aí, eu me comprometo a ter um novo olhar sobre 2025. Isso muda tudo. A nossa perspectiva mudando, muda tudo. E quando você sabe priorizar, gerencia suas emoções, sabe priorizar suas ideias, muda a sua vida. Tem uma frase que eu falo sempre. Remova do anjo tudo aquilo que não é anjo. Remova de você, remova das suas coisas, das suas ideias, das pessoas. Remova da sua vida tudo aquilo que não é seu, que não faz mais sentido para a pessoa que você é hoje. Pode ter feito sentido para você há 10 anos atrás, pode ter feito sentido para você ontem, mas assuma isso, desce do trem quando você perceber que não é o seu trem. Ah, mas eu já vim até aqui. Pois é, melhor agora do que depois. Melhor hoje. E você vai dar graças a Deus daqui 5 anos por ter descido desse trem, que não fazia mais sentido para você. Aquele casamento, aquele relacionamento, aquele emprego, aquela cidade, aquela ideia, aquela sugestão, aquelas pessoas, aquela energia, absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu me surpreendi esses dias que eu fiz uma enquete a respeito de rotina e vida sem graça. Muitas pessoas falam pra mim, mas a rotina mata, e eu acabei colocando isso nas enquetes e graças a Deus os meus seguidores disseram, eu gosto de rotina. Quando você gerencia as suas emoções, aliás, você melhor gerencia as suas emoções quando você sabe o que vai acontecer. Porque não gera estresse, não gera ansiedade. Quando você não sabe o que vai acontecer, gera muita confusão mental. Por um lado, quando você coloca as suas atividades na agenda e começa esse gerenciamento de tempo, você tira um monte de coisa da sua mente. Quando você escreve as suas ideias, você tira um monte de coisa da sua mente. Você pode visualizar isso distanciada, literalmente distanciada, para saber se aquilo presta ou não. Quando você se retira da situação e olha para as emoções e sente as emoções, se permite sentir as emoções sem reprimir, sem fugir delas, mas observando-as, você sabe o que vai acontecer, você consegue entender o que vai acontecer. E quando você sabe o que vai acontecer, reduz a sua ansiedade, seu estresse e todas as emoções que vêm do medo, da tristeza e da raiva. Então, se você sabe disso, por que você não criou uma rotina? Você sabe que a rotina é importante, por que você foge da rotina o tempo todo? Não fuja da rotina, fuja de uma vida sem graça. Coloque na sua agenda e na sua rotina tudo aquilo que você precisa de fato. Aí já começo a falar de gerenciamento de tempo. Quando você coloca tudo que você precisa de fato fazer, já começa a liberar coisas da sua mente.
Só que não é fazer esse gerenciamentozinho de tempo tosco que o pessoal tá ensinando aí, não. Tenha a agenda, sim, e respeite ela, mas vá além disso. Se você sabe que aquela determinada tarefa vai demorar 30 minutos, reserve 50 minutos, porque você pode ter uma ligação no meio da tarefa, porque você pode ter uma dor de barriga no meio da tarefa, porque o trânsito pode atrasar um pouquinho mais do que você imaginava. Então, dê mais tempo. Se você fizer várias tarefas de 30 minutos, que demorariam 30 minutos, mas você reservar 50 minutos, você vai fazer com mais calma, você vai fazer sem pressa, você vai gerenciar as suas emoções ao longo dessas tarefas, ajudando o gerenciamento de tempo, um ajuda o outro, o gerenciamento de tempo ajuda o gerenciamento emocional, e esses dois juntos vão fazer com que sobre tempo no seu dia. Ah, mas eu preciso fazer isso essa semana, deixa para essa semana, é prioridade, eu preciso. Mas isso pode ser semana que vem, tira da sua mente. Bota para semana que vem e você só vai olhar para isso quando você tiver na agenda para olhar para isso. Mas lembre-se que toda atividade tem um pré, um durante e um depois. Um gerenciamento prévio. Você vai fazer uma live, por exemplo, eu tenho a live para vocês. Eu até tenho aqui um gerenciamento prévio que eu fiz antes de coisas que eu não quero esquecer porque são super importantes. Olha a priorização, olha o gerenciamento prévio. Mas eu não estou falando como se fosse uma coisa decorada. São os meus conhecimentos que são embasados por um gerenciamento prévio. Então, teve gerenciamento prévio, tem o durante, que eu estou aqui, eu tô falando com vocês, eu não tô prestando atenção em mais nada. E tem o depois. Eu vou postar a live, eu vou conversar com vocês, eu vou responder quem teve ali. Eu vou pedir para vocês compartilharem, isso é super importante para mim. Eu tô dando um monte de conteúdo para vocês. O mínimo que eu espero é uma reciprocidade, porque reciprocidade não é demais, é o mínimo que eu espero, uma reciprocidade, que vocês façam essa troca, que vocês mandem isso pro universo. Esse conhecimento todo que vocês estão tendo acesso, compartilhe com mais pessoas. Deixa o mundo saber, facilita para vocês. Quanto mais gente souber disso, menos gente chata e purgante, procrastinando e atrapalhando a sua vida vai ter. Manda para aquela sua amiga procrastinadora. Chama ela pra live. Manda ela assistir 2 vezes e depois pergunta se ela assistiu e faça sabatina. Porque quando você ensina, você aprende. Faça as perguntas que você vai discutir com ela depois tomando aquele café maravilhoso. Ao invés de vocês ficarem falando da vida dos outros, vocês vão estar falando sobre o olhar da Miranda a respeito da procrastinação. E fazendo combinados entre vocês duas para vocês se ajudarem a deixarem de serem procrastinadoras. Isso é um exercício, não é brincadeira, é sério. Só quem toma café comigo ou toma vinho comigo, aliás, quem toma qualquer coisa, água comigo, sabe a fonte que eu bebo e sabe o quanto é importante esses minutos que estão comigo. Aproveite enquanto isso ainda não é cobrado. Ainda. Esse gerenciamento de tempo, dos ajustes na agenda, veja, você demoraria 30 minutos, mas você colocou 50, sobrou um monte de tempo aqui que você pode coçar, que você pode ligar para sua amiga, que você pode descansar, que você pode adiantar novas coisas. Todas as pessoas que eu converso, eu digo, então eu vou fazer isso agora. Não, não precisa ser agora. Eu digo, se eu não fizer agora, eu não faço mais. Porque se você me pedir semana que vem, eu já vou ter 385 mil coisas na minha agenda. Eu desconheço de verdade alguém que faça tantas coisas quanto eu, ao mesmo tempo. Mesmo. E um dos motivos, e eu sempre consigo, eu sempre dou tempo, eu sempre dou tempo, eu sempre dou conta, eu dificilmente digo não para algumas coisas. Porque eu consigo, por quê? Porque eu tenho uma agenda estruturada, porque eu tenho uma rotina que me permite gerenciar as minhas emoções. Dificilmente eu tô puta da cara por conta de um monte de coisa que eu sei que eu não ia controlar, mas que está com tempo para serem controladas quando elas chegarem. 20 mil pessoas caíram nessa conta. Alguém aqui se sentiu desprezado, se sentiu não acolhido? Enquanto eu conseguia, inclusive, eu mandava mensagem para todo mundo, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Olha os meus conteúdos, eu não sou só o cabelo de rica, tem muita coisa aqui para você ser uma pessoa melhor. Pelo amor de Jesus, seja. Se você for uma pessoa melhor, você ajuda a minha vida, não é nem porque eu sou altruísta, não, isso é extremamente egoísta. Quando você gerencia esses imprevistos da sua vida, olha só, eu tô ensinando vocês a gerenciarem o que vocês não gerenciam. Olha o poder disso. Olha o poder de dizer não. Ontem eu estava falando também a respeito disso.
Quem mora em apartamento sabe, né? Alguém liga, tô aqui embaixo, me atende. Quem mora em casa é uma confusão, porque morar em casa a pessoa sabe se tu tá em casa ou não. Ela vê o carro na garagem, ela vê as luzes acesas, é um inferno. E gente bagunceira existe aos montes, porque as pessoas, elas não sabem priorizar a vida delas. E quem não sabe priorizar e organizar a própria vida, bagunça a vida dos outros. Você já percebeu isso? Se você não percebeu isso, é você que tá bagunçando a vida alheia. Sempre existe... O mundo inteiro é dividido em duas pessoas, as que reclamam e as que são reclamadas. As que reclamam, reclamam de quem faz bagunça. Quem faz bagunça não percebe. E bagunça o dos outros. E quando o outro diz não, não gosta. Aliás, anota aí outra coisa. O ser humano gosta de duas coisas, prioriza duas coisas, fala de duas coisas que ele não quer de verdade. Ele exige duas coisas que ele não quer de verdade. A verdade é a primeira delas. E a priorização é a segunda. O ser humano quer ser priorizado, mas ele não entende quando o outro prioriza. O ser humano quer a verdade, mas quando alguém te fala a verdade, você fica todo magoadinho no seu ego. Sério. Vamos aprender a ouvir não, pra gente poder aprender a dizer não. Quando alguém te ligar e dizer assim, tô aqui embaixo, isso virou meme. Virou meme mesmo. Tem um meme aí que saiu na internet que eu adorei, inclusive. E a pessoa disse assim, não vou atender você. Não, mas amiga, pessoa íntima. Não é qualquer um, não é o Zé da esquina, não. Não, mas se tu tá em casa, o que você tá fazendo? Não tô fazendo nada. Então, vamos conversar. Não, agora eu não posso, agora eu não quero. E depois do não, normalize não ter que dar justificativa, gente. Que chato. Olha quanto cansa você justificar as suas atitudes. Seja educado. Ou se você receber essa pessoa, você pode dizer assim, olha, a próxima vez você me avisa porque eu gosto tanto de você. Eu quero tanto ter um tempo de qualidade contigo, mas se você chega em cima da hora, eu não consigo. Isso desperta a ansiedade em mim, porque eu tô cheia de coisa pra fazer. E eu, ansiosa, não vou conseguir te dar atenção. Seja adestradora das pessoas que estão próximas de você. Nossa, que palavra feia. É não. Vamos parar de romantizar esse negócio. Ai, tem que mimimi. Ai, mimimi já chega o meu nome, Miranda, ponto. Gostei dessa, inclusive. Pode virar tema de live. Quando você aprende a dizer não, você se coloca em prioridade, você prioriza e aprende a priorizar o que é importante para você. E quando você prioriza o que é importante para você, você faz gerenciamento emocional. Uau! Olha como tem tudo a ver o gerenciamento de tempo com o gerenciamento das emoções. Aliás, nessa parte de gerenciamento gerenciamento emocional e gerenciamento das emoções. Não, né, Miranda? Gerenciamento emocional e gerenciamento de tempo. Os dois estão juntos. É impossível não ter um dos dois e querer fazer o outro. Precisa dos dois. O gerenciamento de tempo sempre vai estar junto do gerenciamento emocional. E o gerenciamento emocional sempre vai estar junto do gerenciamento de tempo. Você conhece a regra dos 2 minutos? Bom dia, Cícera, dona da fanpage. Não fuja da rotina, fuja de uma vida sem graça. Anotando em 3, 2, 1. Isso aí. Anotem, meninas, tem tanta coisa linda aqui que eu falei pra vocês. Tanta coisa. O que você tem procrastinado? Dei uma pausa aqui pra dar uma olhadinha se alguém tinha comentado algo. Para eu comentar, se alguém tinha feito alguma pergunta. Gente, eu quero trocar com vocês, me façam perguntas, eu quero criar uma live que eu não dê só aula, que eu fale com vocês. E, não tá pouca gente não, tá? A primeira live tava bem mais fiasquenta, agora tá ficando bom, Mas eu sei que isso é assim, porque chegou muita gente, né? Muita gente aqui no meu Insta. E aí, se não entrega, esse é um dos motivos pelos quais eu peço engajamento de vocês e que vocês curtam, comentem, compartilhem tudo, porque se não entrega, o Insta entende que aqueles 20 mil pessoas, 30 mil pessoas não gostam do meu conteúdo. Agora, diga para mim, é possível não gostar do meu conteúdo? Duvido. Mas a gente precisa mostrar pro Insta que a gente gosta. Então, mostre. A regra dos 2 minutos é o seguinte, se demorar mais do que 2 minutos para fazer algo, organiza isso, ajusta isso na sua agenda. Se demorar menos de 2 minutos, faça imediatamente. Eu tava gravando um material ontem e acabou, de uma outra pessoa, de uma mentorada minha, acabou a bateria do meu fonezinho. Só que tem 2, a caixinha vem 2. Um deles, olha só o que é gerenciamento das coisas. Tá sempre preso, olha o detalhe que facilita a vida de você. Olha a bobagem, olha o novo olhar. Um deles tá preso no fio, o outro tá solto, tá? O outro tá soltinho aqui, ó, tá vendo? Tem 2.
Esse que tá preso no fio foi recém carregado. Ele tá com a bateria 100%. O que isso me ajuda? A pegar o que não está carregado e usar esse aqui até o fim. Ele terminou ontem, no meio da nossa gravação. Ao invés de eu ir lá e pegar qualquer um e não saber qual dos dois está carregado, eu já sei qual está carregado. Eu peguei esse aqui e imediatamente, porque isso não demoraria mais de 2 minutos, eu coloquei carregar. E a pessoa que estava comigo disse, carrega depois. Eu disse, não, eu vou carregar agora, porque depois eu vou esquecer. E aí eu não vou saber mais qual dos dois está carregado, qual que não está carregado. E isso vai atrapalhar a minha produção de conteúdo. Produtividade. O brasileiro é o povo, um dos povos menos produtivos do mundo. Porque a gente não sabe gerenciar esse detalhezinho. Imagina se eu tô dando uma mega entrevista num momento fantástico, acaba o meu mic e eu não posso continuar essa entrevista que poderia mudar a minha vida. Tu tá entendendo? O quanto um detalhe besta, como por exemplo o cabelo de rica, faz com que 30 mil pessoas passem a olhar para mim? Que não olhariam por outro motivo. Um videozinho besta que na verdade mostra a importância de você saber se apresentar para as pessoas. Porque aquilo que você mostra, você é. Simples assim. Ou se você não é, você vai mostrar até você aprender a ser. Vamos ver aqui. Eu tava falando da regra dos 2 minutos. Então, demora mais do que 2 minutos, deixa pra agenda. Demora menos do que 2 minutos, faça imediatamente. Imagina que é um xixi. Você precisa fazer xixi, são só 2 minutos. Vai lá e faz. Isso vai facilitar a sua vida. Coloque tarefas prazerosas no final da sua agenda. Por quê? Para tarefas prazerosas, a gente gosta de fazer. E tem 2 motivos. Um deles é a recompensa. Uma tarefa prazerosa feita no final do dia, feita no final da agenda, é revigorante e é a recompensa do seu dia. Além disso, se você colocar uma tarefa prazerosa no início do dia, você vai demorar mais tempo e você pode atrapalhar aquelas tarefas que talvez não sejam tão prazerosas assim. Coloque a coisa mais chata para você fazer de forma inconsciente. Você levanta e faz. Por exemplo, tem gente que eu sei que levanta e faz exercício. Vai pra academia, não pensa. Tem gente que levanta e faz exercício porque aquele momento também é o momento que a pessoa mais rende. Ok. Olhe para a sua agenda como a sua agenda. Não olhe para a sua agenda comparando com a da fulano. O fulano tem outra vida, tem outro ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de sono e vigília, o momento que a gente está mais rendendo, para absolutamente tudo. Eu, por exemplo, eu sou muito mais introspectiva de manhã. Eu não gosto de estímulo pela manhã. Não vou fazer academia de manhã, eu não gosto nem de sair de manhã. Eu gosto de fazer as minhas reuniões de manhã, escrever se for um momento de escrita, elaborar os materiais que eu vou fazer e tudo que for de execução eu faço de tarde. Porque daí o que foi de pensamento já foi de manhã. Olhe para você e olhe para a sua agenda como uma coisa só. Faça da sua rotina algo prazeroso, mesmo que seja uma coisa chata. Você vai ter que lavar a louça, meu bem, para comer. Para com essa mania de achar que os outros têm que fazer alguma coisa pra ti. Sabe por que o brasileiro é o povo menos produtivo, um dos povos menos produtivos do mundo? Porque ele acha que os outros têm que fazer por ele. Só por isso. Mas nem vou entrar muito nesses méritos também. Mais pra frente, depois que vocês me conhecerem melhor. Uma outra coisa de gerenciamento de tempo que você já sabe, coloque prazos tangíveis. E dê uma margenzinha, uma gordurinha para esse prazo. Se demora 30 minutos, bota mais 20. Não vai fazer tanta diferença na tua vida esses 20 minutos, mas vai fazer em relação ao tempo, mas vai fazer muita diferença na sua percepção, na sua execução, na qualidade de execução e nos seus sentimentos a respeito daquela tarefa. Quando a gente está fazendo alguma coisa com pressa, inerentemente o nosso cérebro começa a disparar o hormônio o nosso organismo começa a disparar o hormônio do estresse e inerentemente o nosso cérebro começa a conectar isso a algo negativo. Já parou para pensar nisso? Esse é um novo olhar, né? O olhar da Miranda a respeito de algo. Por que que você fica estressada quando você está fazendo algo que tem pressa? Faça com calma. Não é fazer também na velocidade de uma tartaruga, mas é você fazer numa velocidade ótima. Sem pressa e sem pausa. Como diria o Bey, um dos personagens principais da trilogia Paris Sans-Eiffel sobre vinhos, viagens e desejo. Bramário, desespero do desejo. Super sexual, chupa Christian Grey. Meandra, desordem do amor.
onde o olhar para os nossos sentimentos mais doloridos é real, sem fuga e sem repressão. E então, culminando no terceiro livro da trilogia, Sansara, os ciclos da evolução no despertar da consciência, maravilhoso. Quando você coloca esses prazos tangíveis, você começa a entender não só o seu gerenciamento de tempo, mas o gerenciamento daquilo que é importante para você. Você prioriza. Você percebe que dá para fazer. Você é melhor para colocar tarefas mais demoradas, mais rápidas de manhã. Você é melhor para mais pensamento, para mais introspecção de manhã. Lembrando que não existem pessoas como é que é? Notívagas? É, né? Aquelas pessoas... Não lembro agora. Me pareceu tão estranha essa palavra. Talvez ela esteja equivocada. Pessoas que gostam mais de fazer coisas à noite, nós não somos assim. Nosso organismo não foi feito para isso. Tem falta de gerenciamento emocional se você tá fazendo isso, sabe? E se você não dorme bem, você não consegue produzir bem. Dentro desse gerenciamento de tempo, além da regra dos 2 segundos, tem a técnica de Pomodoro, que você já conhece se você trabalhou de CLT como eu. 25 minutos de trabalho e 5 minutos de pausa. Isso é basicamente lei. Não sei se agora está exatamente assim, mas tem uma lei que fala que você tem um determinado período de tempo de trabalho, de produção, e um determinado período de tempo de pausa. Organize essa pausa. Gerencie o seu ócio para que essa pausa não seja maior do que o que você quer e você não vicie nessa pausa. O que você vai fazer nessa pausa para ser bom para você? Eu vou ficar olhando pra fora só. 10 minutinhos de meditação. Ok, são 10 minutinhos. Tenha uma agenda. Respeite a agenda. Respeite a sua rotina para você aprender a se respeitar. Esse gerenciamento de ócio é o mais difícil para o ser humano, porque o ócio, ou quando eu tô fazendo algo que eu gosto, quando eu tô fazendo algo que me motiva, por um lado, é o momento em que a gente mais libera a nossa mente criativa e é onde a magia acontece. Só que a magia precisa também de gerenciamento. Então não dá para eu ficar só no ócio, não dá para eu ficar só naquilo que eu gosto. Eu tenho um monte de coisa que precisa ser feita. Aprenda a gerenciar e fazer caber isso na sua agenda de uma forma gostosa para você. E respeite isso. Nosso cérebro demora para aprender. Ele não é tão esperto. E ele sempre busca o que é mais confortável, porque o conforto é tido para o cérebro como segurança e como sobrevivência. Por isso que é tão fácil aquilo que é confortável para nós. Só que a gente não cresce no conforto. Então a gente também precisa aprender a equilibrar entre aquilo que é confortável para mim e aquilo que é obrigatório para mim. Só que nós fugimos daquilo que é obrigatório, né? Só o fato de dizer que é uma obrigação já causa um estresse imenso. Por quê? Porque a gente está se viciando cada vez mais naquilo que é gostoso. E nós estamos perdendo a oportunidade imensa de transformar aquilo que é obrigatório em algo gostoso. Em algo que tenha um objetivo. Aliás, qual é o seu propósito? Porque quando você tem um propósito a respeito do que você está fazendo, você pode carregar um caminhão de mudança. Aquilo vai fazer sentido para ti. E você vai carregar, e você vai ter força. Agora, se não tiver um propósito, carregar uma folha vai ser difícil. Quando a gente tem um propósito, claro, também ajuda em reduzir a nossa mania de procrastinar. A respeito dessa procrastinação, a respeito desses temas todos, para quem tá chegando agora, eu falei a respeito nessa live, assista depois. O tema é procrastinação e eu falei todos os gerenciamentos que você precisa fazer para deixar de ser uma pessoa procrastinadora e aprender de fato a ser uma pessoa producente, produtiva, sem bagunçar a sua vida, sem bagunçar a vida do outro, sem deixar de lado as suas emoções, permitindo-se senti-las, mas gerenciando-as a seu favor, usando elas a seu favor e eliminando de vez, ou pelo menos reduzindo ao máximo a mania de procrastinar, que é a que mais tem sabotado a sua vida. Desses temas, alguém tem alguma pergunta? Oi, Jéssica, tudo jóia? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao final. Lembrando que semana que vem a gente vai ter live também às 11 horas. Todos os sábados eu vou tentar fazer as nossas lives do Olhar da Miranda. E o tema eu vou colocar durante essa semana.
Para quem perguntou aqui quem é a Miranda, eu sou Miranda Ely, escritora, investidora, especialista em negócios e especialista em milagres. E hoje eu tô falando a respeito de procrastinação. Tem um videozinho completo sobre quem sou eu aqui no meu Instagram. E são só 5 minutinhos. Eu acho que vale a pena você saber quem é a Miranda para você seguir. Faça isso. Vocês conhecem as pessoas que vocês seguem? Ou tem um monte de gente aí que vocês estão só simplesmente seguindo? É importante a gente saber as pessoas que estão próximas de nós e quem realmente elas são para colocar essas ideias que elas têm na cabeça da gente. Então eu convido você a assistir esse vídeo depois, esse vídeo em que eu me apresento e falo de mim, para saber se faz sentido para você ou não o fato de você permanecer aqui. Sem perguntas, essa foi a live de hoje do Meu Olhar e eu espero vocês semana que vem às 11 horas com muitas perguntas. Fiquem com Deus e aceitem os milagres na vida de vocês. E assista de novo essa live, que eu tenho certeza que vai mudar o seu olhar para 2025. Beijinho!